Fala, Homo sapiens, aqui é o professor Francisco Anselmo do canal Biologia na Cabeça, apresentando um vídeo, mas antes de tudo, já se inscreva no meu canal, já dá um joinha, clica no sininho. Hoje, então, resumão, revisão 2019, Enem, parte 4 e última, falando sobre parasitose e sistema imunitário. Fechando, então, os grandes temas que mais caem na prova da natureza, principalmente a biologia, é claro. Doenças causadas por nematóides, por vermes nematóidos antigos nemateumintos. Vamos lembrar alguns bem interessantes e de fato podem aparecer, como a ascaridíase, causada pela Ascaris lumbricoides. Nós temos aqui o ciclo correto. Aí eles podem perguntar alguma coisa do ciclo. Então aqui o ovo tem o embrião. Aí quando vai na pessoa, aí vem as fases larval, que vai então por todo o trato intestinal, inclusive pulmões. E aí a pessoa, quando vai defecar, fazer o cocô, e ele vem com ovos também, uma outra que, quando vão na comida, que a água já contaminada, leva os ovos e fecha o ciclo. Então, tratamento por medicamentos são os vermífugos, prevenção, saneamento básico e hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos antes de comer, básico. Tá, outras doenças também causadas por nematóides, temos a ancilostomose ou amarelão, que tem dois, né? Que um é causado pelo porco e outro pelo boi, que é o ancilostoma duodenalis e o Necator americanus, certo? Então aqui, por onde ele entra, no pé, né? Ele tem várias formas larvais, certo? O amarelão tá aqui, ó, na circulação, vai onde pega, aí tem lá a traqueia, coração, estômago, intestino, pulmão também, e depois o troço fecha o ciclo e por aí então. Tratamento também vermífugos, só que associados à dieta adequada para combater a anemia que essa doença causa. Prevenção. Também saneamento básico, hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos antes de comer e uso de calçados. Outras, pelos nematóidos também. Filariose ou elefantíase, que é a Wuchereria bancroft. Tá? E é a única verminose que é transmitida por mosquito do gênero Culex. Então vai esse Culex, ele pica a pessoa e passa a larva. E essa larva, ela atinge os vários linfáticos, né, das membros inferiores, as pernas. E isso, claro, que vai causar uma trombose, vai dar um inchaço, porque ele ataca o sistema linfático e dá esse aspecto de pata de elefante. Daí o nome elefantíase. Tratamento medicamentoso devendo ser realizado o quanto antes, muito rápido, extremamente rápido. Prevenção é combater esse infame desse Culex e suas larvas com inseticidas, drenagem de águas pluviais e tratamento da água contaminada. Outros por nematóides, né? Então, temos a larva migrans cutânea, o famoso bicho geográfico, que é Ancylostoma brasiliensis ou A. caninum, né? Que é a que atinge cães. Então, a larva parasita intestinal de cães e gatos, eles vão penetrar na pele e se deslocam, abrindo túneis, causando coceira. Eu, pessoalmente, quando era pequeno, tive 2 vezes. Gente, isso aí é horrível para tirar. Dói pra caraca. Tratamento medicamentoso e tem a prevenção, que é não levar animais à praia, né, tanques de areia, tem que vermifugar esses animais periodicamente. Quem tem, aqui em casa a gente tem uma cachorrinha
E a gente está sempre vermifugando, enfim. Ter bicho tem que cuidar mesmo. E evitar contato da pele, então, com a areia da praia. Tem enterobiase, oxioríase, também oxiorose, que é o Oxyuris vermicularis, transmissão por inalação, injeção de ovos, presentes por alimento. Então, a fêmea deposita ovos na região do ânus, uma vez, né, lá, e causa coceira, inflamação intestinal, e tratamento é com vermífugo, ou seja, medicamentoso. Prevenção também, medidas de higiene, limpeza de unha, corpo, uso de instalações sanitárias adequadas, lavagem de água fervente, substituição de roupa de cama, do dormir do doente, são doenças gravíssimas que a gente pode tomando essas prevenções aí. Agora, por vírus. Os vírus, eles não são sensíveis a antibióticos. Ou melhor, não se trata com antibiótico. Então, tem a gripe e o resfriado comum, correto? Eles afetam o sistema respiratório. O vírus é o influenza vírus. Tem o rinovírus, coronavírus, tá? E é prevenida por vacinação. Então, a gente previne, não tem antibiótico, que é aquele história, peguei a doença, tomei antibiótico, me livrei. Não, aqui é vacina mesmo, como preventivo. Agora, essa desgraça dessa doença, dengue, agora que está esquentando, né, o nosso clima, esse bicho reaparece a mil. Não que ele não apareça, ele vai aparecer com bem mais intensidade, né? Então, a dengue é a versão clássica, febres, dores no corpo. Tem a dengue hemorrágica, claro, causa hemorragia, e o mosquito infame, desgraçado do bicho é o Aedes aegypti, ou tem o Aedes albopictus, né? E a gente previne, consegue, né, inibindo sua reprodução e desenvolvimento dos vetores, certo? E aqui está o infame, tá? Aqui está a larva do desgraçado e aqui o desgraçado já adulto. Outras doenças por vírus, poliomielite, ataque do sistema nervoso, provoca paralisia ou até a morte. Então, como é que se transmite? Água, alimentos contaminados, ou salivas e fezes de pessoas contaminadas. E facilmente prevenida através da vacinação. Febre amarela, causa febre, dor no corpo, lesões no fígado, daí que a pessoa fica amarelada, por isso que se chama febre amarela, provoca a morte. Também, aqui ó, transmitida pelos mosquitos. De novo a desgraça do Aedes aegypti, e o outro mais desgraçado quanto ele, o Haemococcus sp, prevenido pela vacinação. Agora para bactérias. Bactérias sim são sensíveis a antibióticos. Só que tu tem que estar com a doença. Aí uma vez com a doença, toma antibiótico, resolveu tua vida. Tá? Como a tuberculose, famoso bacilo de Koch. Acertei. Que é o Mycobacterium tuberculosis. Então atinge pulmões, uma tosse persistente, expectora sangue, para a pessoa tossir e botar sangue para fora, tem que estar nas últimas. E é transmitido por gotículas eliminadas pelos respiratórios. É também prevenida por vacinação. Aí nós temos o tétano. Aí nós temos o tétano, provocada pelo Clostridium tetani, tá? Cujos esporos encontramos em objetos enferrujados ou outros ambientes anaeróbios. Então, ele entra pela pele, ferimento, e o tétano, então, ele é caracterizado por contrações musculares e febre, podendo causar a morte, prevenido, então, com vacinação e cuidados médicos, ou seja, por soro. Outra,
leptospirose, a famosa doença do rato, a leptóspira interrogans, essa desgraça, está no outro bicho desgraçado, porque ela infecta o rato. O rato é o vetor dessa coisa horrorosa. E claro, onde tem muito lixo, tem rato, onde tem rato ele mija, e onde tem mijo, aí o ambiente fica contaminado. Principalmente se houver enchentes, certo? A pessoa contato com a água contaminada, e aí sim é puxada a coisa. Aí a leptospirose, ela é caracterizada, né, por febre, calafrios, dores de cabeça articulares, né, e a gente consegue ajeitar isso aqui com saneamento básico e controle do número de ratos. Cólera, vibrio cholerae, tá? Ingestão de agroalimentos contaminados. Também tem que ter, lavar as mãos, lavar tudo. E o botulismo, Clostridium botulinum, tá? Geralmente, isso aqui acontece no preparo de alimentos, conservação dos alimentos, certo? Pode levar à morte. Agora, DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, né? E elas são prevenidas apenas usando preservativo, usando a famosa camisinha. Gente, camisinha não é para ser deixada em casa, não, para bonito. Olha, eu tenho. Não, tem que usar mesmo. Olha, é questão de saúde pública, né? Então, os vírus, né? Temos a verruga genital, né? Que no caso, aqui ó, condiloma acuminado, que é o HPV que causa, e tem a AIDS, né? Já causados por bactérias DST, tendo a clamídia tricomata, que causa clamidíase, treponema pálido, a sífilis, Neisseria gonorreae, que é a gonorreia. A AIDS, síndrome imunodeficiência adquirida, é causada pelo HIV e ele ataca um linfócito específico, TCD4+. Põe na cabeça, cara, TCD4+, tá? Transmissão a gente sabe que ocorre sexualmente, pela boca, né? Geralmente fluidos corporais, sangue, sêmen, leite materno, líquido espinal. Então, tá lá o infame do vírus da AIDS, tá? E contato com sangue contaminado. Então, não é transmitido por toque, saliva, suor, urina e lágrimas. Não tem cura, não existe cura. Eu vi no Fantástico. Gente, aquilo é a raridade da raridade. Bom, agora o sistema imunitário, uma breve ideia, que também é um assunto que, vez e outra, sempre aparece. Muito, até quando aparece. O sistema imunitário, vamos relembrar um pouquinho dele, que ele é um conjunto de estruturas e processos biológicos formados por uma rede de células, tecidos e órgãos que vão atuar onde? Na defesa do próprio organismo contra as doenças. Doenças essas, independente seja causada por o que, vírus, bactéria, enfim, eles são chamados de antígenos, né? Relembrando, dentro da linguagem do sistema imunológico ou imunitário, qualquer coisa diferente no nosso corpo é um antígeno, né? Então, como eu falei, pode ser micro-organismos, como bactérias, fungos, protozoários e vírus. Ou então agentes nocivos como substâncias tóxicas que são combatidas por substâncias que o nosso próprio sistema imune vai produzir. E são chamadas substâncias de anticorpos. E os anticorpos eles vão reagir de maneira específica ao antígeno, seja um antígeno X, o anticorpo X, ou um antígeno Y, o anticorpo Y.
E então a defesa corporal ela é realizada por um grupo de células específicas, que são leucócitos, linfócitos, de vários tipos, que nem a gente está vendo lá na AIDS, né, que é aquele linfócito bem, extremamente específico que o vírus da AIDS ataca. Bom, porém aqui, para produzir essa defesa, o organismo precisa reconhecer patógeno. Patógeno seria ali a bactéria, fungo, protozoário, vírus, ou até mesmo a substância, né, que o diferente, né, ou qualquer que seja o invasor, para combatê-lo e destruí-lo. E existem dois tipos de respostas imunes, tem as inatas e as adaptativas. Vamos ver a inata. A inata, então, é caracterizada por células e proteínas que estão sempre presentes, sempre preparadas. Para quê? Para enfrentar os micro-organismos e destruí-los através da fagocitose. Fagocitose é aquele processo em que a célula engloba por pseudópodes, falsos pés, o que vai se alimentar. No caso aqui é o que vai destruir. E são componentes, então, desta imunidade inata. No caso, a barreira epitelial da pele, né, do trato intestinal e respiratório. Então, toda a pele, tá, todas as mucosas, são barreiras, né, que fazem parte da imunidade inata, aquela que nasceu, aquela que veio, está ali, prontinha. E já a adaptativa, né, a resposta imune adaptativa, é basicamente realizada pelos linfócitos, que vai reconhecer de forma específica o patógeno invasor. E assim, então, de maneira silenciosa, essa imunidade adaptativa vai responder à presença dos micro-organismos infecciosos, tornando-se, então, ativo para gerar o quê? Mecanismos potentes que vai o quê? Neutralizar e eliminar esses micro-organismos. Uma dessas células imunitárias são os macrófagos, presentes nos tecidos conjuntivos e no sangue, também chamado de monócito. E é óbvio que o macrófago ele está no nosso sistema imune, porque são elas as primeiras a perceber a presença dos agentes invasores. E assim, claro que tem a função de detectar e fagocitar esses organismos. E eles desempenham também assim, um papel de limpadores, fazem a limpeza desse tecido necrosado ou inflamado. E de produtor de interleucinas. O que é interleucinas? São as substâncias responsáveis pela ativação dos linfócitos e na indução da divisão de outras células. E são produzidos macrófagos na medula óssea ou no timo, que nas crianças, quando nasce nos bebês, ele é avantajado, ele é grande. E, claro, depois diminui, certo? E um tipo de leucócitos, que são os macrófagos. Vai lembrar que são os glóbulos brancos. E esses macrófagos, eles se classificam em 3 tipos principais. Linfócito B. Esses linfócitos B eles são responsáveis pela produção de anticorpos, que vão reconhecer o receptor do antígeno. Cada antígeno tem receptores, certo? E então, esse linfócito B, eles vão secretar os anticorpos necessários, que vão se ligar a esses receptores do antígeno. E tem o linfócito T auxiliadores, que tem como função comandar a defesa do organismo. E são eles, o linfócito T, responsáveis por interagir com os linfócitos B e auxiliá-los, já que são auxiliadores,
na produção de anticorpos. E os linfócitos T matadores, esses que vão botar, né, a mão na massa, vão fazer o serviço sujo, né, porque, como o próprio nome diz, são responsáveis pela destruição das células anormais, ou as células infectadas, ou a mesma as estranhas ao organismo. Isso aí, agradeço a você que chegou até aqui, que viu todos esses 4, revisão, resumão, ou resumão, revisão, e só desejo boa prova a vocês todos. E muita calma, e não esquece, caneta preta. Ok? E te vejo em próximos vídeos meus. Fui!